Muito bem, meus queridos alunos e alunas, tanto os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, como nossos queridos alunos e alunas do sexto ano do fundamental. A gente está dando continuidade nas nossas videoaulas de história, os nossos conteúdos de história. E a gente hoje vai abordar a história da Grécia Antiga. Obviamente que nós não vamos trazer uma abordagem generalizante da Grécia Antiga, todos os assuntos sobre Grécia Antiga, porque aí, meu amigo velho, nós teríamos uns 2 anos e meio de vídeo. Porém, dá para a gente pontuar alguns aspectos importantes dos períodos históricos da chamada Grécia Antiga, ok? A nossa abordagem sobre Grécia Antiga será dividida em 2 encontros. Nesse de hoje vamos falar da história política da Antiga Grécia. E na próxima aula nós vamos abordar a cultura e a religião grega, ok? Ao passo que, em sequência, nós vamos abordar no primeiro encontro a história romana, a história monarquia, república, império, e na última aula de antiguidade nós vamos abordar cultura, religião e tudo mais sobre os romanos, ok? E aí a gente fecha os nossos estudos sobre antiguidade. Tranquilo? Muito bem. Nós, quando falamos de Grécia, nós temos que ter em mente o seguinte: Grécia está mais para Mesopotâmia do que para Egito. Quando a gente fala Egito, a gente fala de um reino unificado, em que nós já estudamos que os diferentes nomoi, eles se organizaram, formaram o Alto Egito, o Baixo Egito, e o faraó foi coroado como o rei das 2 terras. Então você tem um império só, o reino do Egito, ou império egípcio, como você queira. Por outro lado, a Mesopotâmia foi uma sucessão de cidades-estado que brigavam entre si e que por alguns momentos formaram reinos impérios. E é justamente nisso que a Antiga Grécia se aplica. A gente fala Grécia Antiga, mas na verdade era uma multiplicidade de cidadezinhas, não eram ainda grandes cidades, de cidadezinhas. Se a gente for comparar, por exemplo, com as cidades da Mesopotâmia, ou com as cidades do Egito, as cidades gregas eram muito pequenas. É você comparar Fortaleza com Nova York, por exemplo, mas que elas tinham alguns pontos em comum, ok? Então esse é o primeiro ponto muito importante, saber o que é Grécia Antiga. Primeiro, eles mesmos não se chamavam de gregos. Quem chamava os gregos de gregos eram os romanos. Os romanos chegaram na Grécia e disseram, são gregos. Os gregos não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos. E não chamavam aquele território de Grécia, eles chamavam de Hélade. Inclusive o chamam até hoje. Se você vê nas Olimpíadas, né, a gente teria as Olimpíadas esse ano, foram canceladas, adiadas aí para só Deus sabe quando. A gente tem nas blusas da delegação lá a palavra Hélade. Então, porque os gregos não se chamam de gregos, eles se chamam de helenos, ok? E o nome do território chamado genericamente de Hélade, ok? Então, nós, quando falamos de Antiga Grécia, nós temos que lembrar essas coisas, tá? Era um conglomerado de pequenas cidades, eram várias cidades-estado, e também devemos nos lembrar de que essas cidades viviam diversos níveis de relações entre si. Às vezes elas brigavam, às vezes elas faziam aliança, e por aí vai. Então existiam vários níveis de relação entre essas cidades gregas, ok? Outra coisa importante é que eles tinham alguns vizinhos, mas esses vizinhos, eles eram genericamente chamados de bárbaros. Eram vizinhos
Existia, inclusive, uma proximidade étnica, eles eram meio que descendentes dos mesmos ancestrais, como, por exemplo, os trácios e os macedônios. Os trácios viviam a leste da antiga Grécia e os macedônios viviam a norte da antiga Grécia, ok? Então, essas duas regiões eram limítrofes, mas os gregos os chamavam de bárbaros. E não só eles, mas todos aqueles que estavam fora daquele conjunto de cidades-estado. Então, a questão territorial, geográfica, se impõe para entendermos a antiga Grécia. A questão política se impõe, porque eram cidades que tinham suas monarquias ou democracias, ou o que seja. E o terceiro fator é a língua. Então, a língua que eles falavam era aproximadamente a mesma. Existiam pequenas variações de sotaque, de fonética, mas genericamente era a língua compreensível entre todos eles. E dentro das questões culturais temos ainda a religião. Eles adoravam o mesmo conjunto de deuses, ou pelo menos os deuses deles eram de certa forma aparentados entre si. Então, pelo que eu me lembro, posso estar errado, mas pelo que eu me lembro, Atenas venerava Atena, Esparta venerava Artemis, Corinto venerava Afrodite, Delfos venerava Apolo, ok? Olímpia venerava Zeus. Algumas cidades presentes no litoral veneravam Poseidon e por aí vai. Então, eles reconheciam os seus deuses como aparentados. Eles reconheciam os seus deuses como divindades que tinham ali uma relação entre si. Então, esse também é um fator que os mantinha, que os fazia considerar gregos entre si. Porém, não se engane, não era uma terra que mana leite e mel. A Grécia era uma terra pobre de recursos naturais, muito pobre. Era uma terra, inclusive, pobre no que tange à agricultura. Poucas eram as terras cultiváveis, poucas eram as terras aráveis. Então, basicamente, eles cultivavam trigo e cuidavam de gados caprinos. Basicamente era isso, não é? Agora, nas regiões costeiras é que você vai ter um destaque maior dos gregos. Por quê? Porque principalmente Atenas, mas não só, Corinto e outras, eles vão se dedicar ao comércio marítimo, inclusive ao comércio de longa distância. Eles vão se dedicar a isso. Esparta também chega a construir uma frota, embora não rivalizava com a de Atenas, e por aí vai. Então, de fato, eles no comércio, na navegação, era onde os gregos tinham um maior destaque, porque o litoral grego, assim, os geógrafos chamam de litoral recortado. Não sei se você já viu o mapa do Ceará, mas o mapa cearense, do litoral cearense, ele é longilíneo, não é? Você tem uma linhazinha reta e declive suave. Ao passo que o litoral grego, ele é todo cheio assim, como se alguém tivesse feito assim um desenho bem maluco. Você vai ver que é cheio de reentrâncias, de falésias, sabe? Então, esse tipo de relevo marítimo favorece muito a navegação e a construção de portos, ok? Bom, dito isso, nós vamos agora abordar os principais períodos históricos da Grécia Antiga. O primeiro período, ele nem envolve ainda os gregos propriamente ditos, e sim seus antepassados. Esse período é chamado período minoico, ou período micênico. Tem gente que junta os dois, tem gente que separa, diz que o minoico é mais antigo, o micênico é mais recente. Que vai aí da Era do Bronze, 3000 a.C., até o fim da dita Era do Bronze, 1500 a.C. No seu apogeu, você tem como grande civilização os cretenses.
ilha de Creta, a ilha que virou o nome de carro, né? Então, em Creta, você tem o auge, né? O centro daquela civilização minoica e que, curiosamente, as mulheres tinham um grande destaque naquela sociedade. As mulheres aparecem em posição de destaque, em posição de nobreza, em competições, né, em pinturas de touradas, de dança e tudo mais. E as mulheres também tinham alguns privilégios, assim, que mais adiante você não vai encontrar na antiga Grécia, ok? Então, do ponto de vista, assim, vamos usar assim, uma comparação bem grosseira, em termos de direitos da mulher, a antiga Creta era mais avançada do que a mais recente Grécia. Então, os cretenses, eles se destacavam em vários ofícios, eles se destacavam na metalurgia, eles se destacavam na guerra e tudo mais, ok? Porém, você vai ter os invasores indo-europeus, que os gregos vão chamar de aqueus, mas alguns estimam que esses aqueus, na verdade, eram chamados invasores indo-europeus, que devastaram todo o Oriente Médio e Europa entre o final do segundo milênio e a metade, aliás, entre o final do terceiro milênio e a segunda metade do segundo milênio antes de Cristo, ou seja, entre 2000 e 1500 a.C. Então esses invasores teriam mesmo tocado o terror e eles então teriam sido responsáveis por soterrar a civilização minoica. E a civilização minoica, ela tinha já suas divindades. De fato, a gente não tem os nomes exatos delas, mas que em alguns aspectos você vai ver que se parecem com Atena, que se parece com Afrodite, que se parece com Poseidon. Você tem essa similitude. E também no próprio alfabeto, né? A escrita linear B, que foi decifrada pelos arqueólogos, que existe em Creta, ela fala de algumas histórias que mais adiante vão ser retomadas lá por Homero, ao falar das suas grandes obras, não é? Então eles têm uma influência aí muito grande sobre a história dos gregos, ok? Mais adiante, entre 1400 e 1000 a.C., você teria aí um período de decadência, chamado período das trevas, né? Que não havia grandes civilizações de destaque. Porém, já por volta aí do ano 1200, 1100, o ano 1000 a.C., até o ano 800, você vai ter o chamado período homérico. Período homérico porque o que sabemos sobre essa era advém dos escritos do poeta Homero, em inglês Homer. Então, Homero escreveu duas grandes obras. Claro que se questiona a existência dele, se Homero realmente existiu e tal. Nós vamos falar da atribuição da obra. A obra é atribuída a Homero e vai ser Homero e acabou. Se o resto é Baal, ok? Quem não acredita, depois bota nos comentários. Então, Homero teria escrito duas grandes obras. A chamada Ilíada. A Ilíada era o texto em que Homero aborda a guerra de Troia em formato de poesia, viu? Poesia. As grandes obras da humanidade eram todas poesia, não se engane não. Salmos da Bíblia, aquele dos indianos, Bhagavad Gita, o livro dos mortos do Antigo Egito e a Ilíada do Homero é tudo poesia. Inclusive, fala-se que o Bhagavad Gita é o maior poema do mundo, né? Com 220 mil versos. Então, de fato, quando a gente estuda essa história do período homérico, nós vamos observar que já existiam potentados na chamada Grécia Antiga. Então já existiam reinos lá, já existiam impérios organizados, não grandes, não eram ainda grandes, né? Não vai chegar à grandeza do que foi no período clássico, e muito menos que foi no período helenístico, mas já existiam potentados ali influentes e com poder relativamente grande na Antiga Grécia. E a Guerra de Troia todo mundo conhece, tem o filme do Brad Pitt, eu vou até ver se coloco no link para vocês assistirem, que é uma obra de ficção, mas tem muita coisa do autor, mas o quadro geral é aquele mesmo apresentado no filme, né? Então, a Guerra de Troia foi uma guerra causada por uma mulher. Não que eu estou culpando as mulheres por isso. Os homens atribuem às mulheres a culpa. É aí que chega o pulo do gato, né? Mulher é o bode expiatório. E aí você tem a história do Paris, príncipe grego,
que sequestra Helena, princesa grega, que não, na verdade não sequestra, né? Ele leva para casa dele sem autorização do pai dela, porque ela queria, ok? Porém, naquela época, levar uma mulher de sua casa sem autorização do seu pai, tecnicamente é um sequestro, por mais que ela tenha até pedido para ir. Mas é sequestro, é rapto, né? Inclusive, na Bíblia fala sobre rapto de mulheres, viu? Tem uma história muito curiosa no livro do Juízes, que fala que os caras raptavam mulher para casar. Mas depois a gente fala sobre isso. Então, os gregos, então, com o rei Agamenon, olha que nome maravilhoso para o seu filho, né? O Agamenon, então, liderando a tropa grega, vai, então, lutar ali em Troia. E segundo a historiografia mais recente, quando eu digo recente, recente mesmo, 2014, 2015, fala-se que, na verdade, os troianos, eles compunham o Império Lúvio, que inclusive é um império que se perdeu nas areias da história. Ninguém sabe quem eram os lúvios, ninguém sabe o que eles faziam, o que eles comiam, como eles se organizavam. A gente tem, assim, pouquíssimas informações sobre o Império Lúvio. Então, você vai observar que isso é uma coisa recente, né? Quer dizer, 2014, 2015 é que a galera está começando a falar sobre de que povo, né? De que império eram esses benditos desses troianos, que até agora ninguém sabia. Então, segundo essa historiografia, seria de fato o chamado Império Lúvio, que era um império muito poderoso, e que os gregos acabaram, digamos assim, tretando com os lúvios. Talvez aí o sequestro de Paris tenha a ver com o fato de que os lúvios se achavam mais poderosos do que os gregos, eles se achavam mais bem organizados do que os gregos. Talvez aí um símbolo de orgulho, não é? De arrogância, de dizer assim, olha, eu pego a mulher que eu quiser, porque quem manda aqui é nós, né? A área é nós, é tudo nós, quem manda é nós. Então, os gregos consideraram isso uma ofensa tremenda. E aí, segundo a história de Homero, após muitas idas e vindas, que aí o filme vai mostrar para vocês melhor, e quem já assistiu o filme vai lembrar, após muitas idas e vindas, e após a intervenção de semideuses, né, de heróis, de homens que tinham como pais deuses e como mães humanas, como Aquiles, como Ajax, como o próprio Odisseu. Então, após a intervenção desses caras, você tem a derrota final dos troianos, ok? E a morte da própria princesa e tal, foi um negócio assim dramático, né? Bom, a Odisseia, que é a segunda obra de Homero, já aborda a volta do herói Odisseu, que os romanos mudaram o nome para Ulisses, não sei porquê, e ele estava voltando para casa, e fala da rebelião dele contra Poseidon, a desobediência, e que no final ele se reconcilia com Poseidon, e ele encontra-se com a sua amada, a famosa Penélope, não é? Que ficou imortalizada no desenho da Hanna-Barbera, o Corrida Maluca, com a Penélope Charmosa, não é? Então Penélope era esposa, inclusive a gatinha da minha irmã, né? A primeira gatinha da minha irmã era a Penélope, né? O vulgo Pimpa, Pimpa ou Pimpinha, né? Era nossa gatinha tinha ela muito fofa, morreu com 14 anos de idade. Então, a Penélope, esposa do Odisseu, ela o recebe com todo amor após 10 anos de viagem. É curioso porque de Troia para Ítaca, onde morava Odisseu, era apenas 50 milhas, uns 80 quilômetros. E o cara demorou 10 anos para navegar 80 quilômetros. Imagina aí na loucura, né? Então, pessoal, na Ilíada e na Odisseia, você tem toda a história dos deuses, você tem as mitologias e por aí vai, né? E mitologia, você sabe, mitologia não tem lógica formal. Mitologia, o herói morre aqui, aparece igual Dragon Ball Z, é igual Naruto, igual esses animes rei doido, One Piece, né? Sword Art Online, não sei se você assistiu esses animes, né? Que os caras, Bakugan, que é um negócio sem pé nem cabeça, né? O cara morre aqui, aparece ali, some aqui, não podia poder tal, de repente faz o poder tal, porque tinha um negócio secreto que ele não falou. É mais ou menos isso, né? Os livros de Homero tem muitos elementos assim, ilógicos, digamos assim, né? Então,
ele teria escrito a Ilíada e a Odisseia. Outros dizem que não, que na verdade é uma coletânea de rapsodos. Rapsodos eram os caras que contavam lendas, histórias fantásticas na Grécia Antiga, e que alguém reuniu e inventou esse autor Homero. Mas isso não importa, o que importa é que o livro é fantástico e que é interessante de se ler. Então, pessoal, de fato, você tem aí já agora, estamos nos encaminhando para o terceiro período da história da Grécia Antiga, que é o chamado período arcaico. E por que período arcaico? Arcaico vem da palavra grega arque, que literalmente significa antigo. Então, período arcaico seria o período antigo da Grécia. Nós poderíamos dizer que é o período pré-clássico, que vai do ano 800 ao ano 550 a.C. 550, 500, né? Os historiadores vão divergir. Então, nesse período arcaico, você já não tem mais a organização tribal das eras anteriores, você já não tem mais as monarquias do estilo das épocas anteriores, você vai começar a ter uma nova formação política, social, econômica e cultural chamada polis. E o que era polis? É aquela boneca? Não! Polis era uma organização jurídica de determinado conjunto de leis, econômica, de determinada moeda, determinados impostos, social, determinados grupos e classes que existiam naquele lugar, e cultural, porque existiam deuses que governavam, e estatal, porque existia reis e uma burocracia que governava, e que todos eles vão estar em um mesmo local, em uma mesma cidade. Então, polis é tudo isso junto. Por isso, genericamente, os historiadores chamam de cidade-estado, que é estranho, nós entendemos assim, mas é a palavra que mais se aproxima. É como se, por exemplo, vamos pegar as capitais do Nordeste, né? Fortaleza, Natal, vamos lá, quem é bom de geografia? São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Digamos que cada uma delas tivesse uma lei diferente. O que fosse crime em Fortaleza não era crime em Aracaju. Digamos que cada um tivesse uma moeda diferente. Fortaleza fosse o real, em Maceió fosse o euro, em Salvador fosse a libra esterlina, em João Pessoa o iene. Imagina também que cada um tinha um estilo de governo. Então existia um parlamento em Fortaleza que tinha um rei eleito a cada 2 anos. Já em Recife existia uma república democrática. Já em Salvador existia uma monarquia tribal. Então, cada cidade tinha sua própria organização em todos os aspectos. Então, as polis se formam no chamado período arcaico. Ok? E aí nós adentramos no quarto período, que é o período clássico. O período clássico é considerado pelos historiadores o auge, o apogeu da civilização grega. Muito embora eu discorde, eu acho que o período helenístico é que foi o auge da civilização grega. Mas essa é outra questão. Então, durante o período clássico, foi quando se desenvolveu de maneira plena a arte, a filosofia, as táticas de guerra, as organizações políticas, a colonização, a expansão comercial e por aí vai. Então, muita coisa se desenvolve durante o período clássico. Nós temos que lembrar que no mesmo século, né, entre 550 e 450 a.C., vários grandes vultos da história grega e podemos dizer, da história da humanidade existiram. Durante esse meio tempo, existiu Sócrates, existiu Platão, existiu Leônidas, rei de Esparta, vocês conhecem, né? O famoso vídeo do Tiago Ventura, aquele mito de desenho de Esparta, você morre de rir, Tiago Ventura. Você tem também Fídias, o maior escultor que já existiu no mundo. Fídias conseguia pegar um bloco de pedra e transformar um corpo, imagem e semelhança seu, assim, num piscar de olhos. Foi o mesmo período também em que existiu os grandes poetas gregos,
como por exemplo Píndaro e outros mais, que aqui me foge a memória. Foi nesse mesmo período que existiram, né, os chamados pensadores, alguns dos pré-socráticos, como o Demócrito de Abdera. Então, assim, foi um período tremendo. Foi um período tremendo. O grande Péricles, estrategista, combatente, um homem realmente de uma genialidade tremenda, ateniense ele, não é? Então, assim, foi realmente a era dos grandes vultos. É como se a antiga cidades gregas tivesse tomado a porção da inteligência e da criatividade. O evento que abriu a era clássica foram as guerras médicas. E guerras médicas não é a pivida contra o Unimed, por favor, tá? Guerras médicas eram as guerras entre os medo-persas de um lado e os gregos de outro. Então havia aí combates, não é? Entre os medo-persas e os gregos, e era um negócio tremendo, o pau quebrava mesmo. Inclusive nas 4 grandes batalhas, a Batalha das Permópilas, que é imortalizado lá no filme 300, a Batalha de Maratona, a Batalha de Salamina, que é retratada no 300, Ascensão do Império. Lembrando sempre que os filmes 300 não são fidedignamente históricos, tá? Não conta a história como ela foi. É uma história fictícia, mas que tem alguns elementozinhos históricos ali, e a trama é massa, e é pé, porrada, quem gosta de pé, porrada, né? Chibata comendo esmola, dá maior valor, que nem eu. Então, de fato, a Batalha de Salamina, que foi um negócio tremendo, a Batalha de Plateia, e por aí vai. Então, os grandes combates, e os persas perderam todos eles. Os persas eram mais ricos, mais poderosos, tinham mais tropas, tinham mais recursos, mas os gregos tinham a inteligência, a estratégia e a motivação. E são 3 elementos essenciais para se ganhar qualquer guerra. Estava em menor número, estavam com menos armas, com menos tropas, mas derrotaram os persas em todos esses combates, a ponto que os ex-persas desistiram da Grécia por quase 100 anos. Entre o ano 430 e o ano 330, persas não queriam, deixavam os gregos lá e não enchiam o saco deles mais, porque viram que era impossível conquistar os gregos. E os gregos se uniram, né? É aí que você vai ter uma identidade maior entre os povos helênicos e tal, né? Inclusive as Olimpíadas, que vão ganhar muita força nesse período, eram competições celebradas a Zeus a cada 4 anos, na cidade de Olímpia. Ainda hoje a tocha olímpica parte de lá, não é? Aliás, não sei nem o que é que se deu com a tocha olímpica, não é? Porque a tocha olímpica é criada em Olímpia, né? Pelo fogo. Eles fazem uma baciazinha assim, né? De condutividade solar, que liga a tocha, que acende a tocha. Então seria o fogo dos deuses, né? Literalmente. Mas agora com o cancelamento das Olimpíadas, eu não sei onde foi parar a tocha olímpica, não. Vocês procurem aí, né? Então, pessoal, durante esse período, né, da era clássica, de fato, foi o auge da civilização grega antiga. O auge no sentido da qualidade, digamos assim. E aí, então, a gente andando mais adiante, o período clássico termina com outra grande guerra. Começou com a guerra, eles unidos contra os persas, e termina eles desunidos, brigando entre si. Por quê? Porque Atenas e Esparta, eles têm 2 modelos completamente diferentes, têm 2 propostas completamente diferentes para a Grécia, e apenas um deles poderia sobreviver. Então, os gregos, aliás, os atenienses criaram a Liga de Delos, por causa da cidade, que era sede, com várias ilhas e cidades que eram confederadas dos atenienses, e os espartanos criaram a Liga do Peloponeso, que é tipo 2 facções, entendeu? Vocês sabem, né? 2 grupos em combate. E Atenas era democrático, né? Vocês sabem disso, tal. De questão cultural, vou falar mais na próxima aula. Mas, embora democrática, ela era extremamente imperialista. Ela mandava e desmandava nos outros povos, nas outras cidades confederadas, empurrava goela abaixo as decisões. Lembra um pouco uma certa nação poderosa, né? Que prega a liberdade e, vez por outra, empurra na goela dos outros também. Então, por sua vez, os espartanos também tinham uma rédea curta com seus confederados. Isso desembocou na Grande Guerra do Peloponeso, que durou 25 anos. Ela terminou por volta de 349 a.C., 347, eu não lembro bem, antes de Cristo.
e a vitória foi dos espartanos. Então o Peloponeso derrotou a Liga de Delos, Atenas foi derrotada por Esparta, mas Esparta estava super enfraquecida. É a famosa vitória de Pirro. É uma vitória que você gastou tudo que tem para vencer. Se você gastou tudo que tem para vencer, não tem sentido vencer, né? A ideia da guerra é você vencer e ter vantagem. Você vencer com vantagem. Não é você vencer e perder tudo que tem. Foi o que aconteceu com Esparta. Até que Tebas, que era confederada com Esparta, trai os espartanos, os derrota e quer dominar sobre todos os gregos. Porém, eles não contavam que os macedônios, sim, aqueles bárbaros que eu falei lá no início da aula, eles invadem a Grécia sob o comando do rei Filipe II e derrotam os tebanos e todos os gregos confederados na famosa Batalha de Queroneia, em 339 a.C. E agora esses macedônios, bárbaros, primos distantes, vão começar o processo de se juntar aos gregos, né? Vai ter uma migração de macedônios para a Grécia e os gregos meio que vão se abrir mesmo para os macedônios, vai começar a ter uma mistura de povos e eles todos vão se considerar gregos, ok? Então os bárbaros, os macedônios deixam de ser considerados bárbaros e passam a ser considerados gregos também. E o filho de Filipe II da Macedônia, o Alexandre, literalmente aquele que protege homens, olha que nome lindo, né? Você que se chama Alexandre, ou Alessandro, que é a mesma coisa, o Alexandro, que é a mesma coisa, né? Aquele que protege homens. Então, Alexandre, cognominado o Grande, ou Magno, ele organiza uma grande tropa com gregos de várias localidades e ele declara que vai dominar o mundo aos 19 anos de idade. O que é que você fez, seus 19 anos de idade, né? E aí ele então organiza uma tropa de 50 mil homens. Ele atravessa o Helesponto, que era a parte que separava a Grécia, ou a Europa da Ásia, entra pela Ásia Menor, faz um strike nas tropas persas, chibata para 10 os persas levam sozinho, PA vai, PA vem, PA vai, PA vem, PA vai, PA vem, derrotam na Batalha do Issus, detonam em outras batalhas agora que me foge o nome, foram as 3 ou 4 grandes batalhas, né? Mas uma das principais foi a Batalha do Issus, que os gregos realmente botaram para voar as bandas, né? E eles vão ao Egito e Alexandre entra como escolhido dos deuses. Ele consulta o oráculo de Amon na cidade do mesmo nome, no Egito, e lá, segundo o oráculo, ele é confirmado como filho de Zeus e que haveria de dominar o mundo. Ele vai à Palestina e o sumo sacerdote, ele diz que Alexandre é um homem escolhido por Jeová, que Deus abençoou ele, que ele haveria de libertar muitos povos. Então, por conta disso, Alexandre poupa os judeus, não vai, na verdade, nem entra no templo, né? Ele tinha vontade de entrar, mas aí como o sumo sacerdote fez um migué, ele foi embora. E ele migra para a região do que hoje é a Babilônia, não é? A Babilônia lá do Iraque. E também vai ter novos combates e derrota mais uma vez os persas. Até que finalmente, numa das últimas batalhas, isso aí já na Ásia Central, no que hoje seria o Cazaquistão, ou o Paquistão, ali naquela fronteira, existe uma última batalha em que o último rei, o Dario III, ele é assassinado pelos seus próprios generais. E é levado o corpo dele para Alexandre, e Alexandre não fica nada feliz. Ele chora copiosamente, porque ele não via Dario como um inimigo, e sim como um rival, como um colega com quem ele queria concorrer para ver quem era melhor. E ele então assume a coroa no lugar dos reis persas, casa-se com a filha do Dario III, a princesa Roxane. Embora Alexandre fosse bissexual, ele tinha seus namorados também, tinha seus amantes, mas ele também tinha suas mulheres. E com tudo isso, então, ele continua a expansão. E ele chega até a Índia, na região do rio Indo. Ele chega ali naquela fronteira entre a Ásia Central e a Índia, já ali nos confins do atual Paquistão. E ele, então, enfrenta ali os indianos, os rajás, os reis indianos, vence algumas batalhas e é muito respeitado pelos reinos que existiam na Índia.
Ele então quer avançar ainda mais, ele quer ir até porque os gregos acreditavam que a Terra era plana e que existia o fim do mundo chamado Oceano Circular. E Alexandre queria ir até o Oceano Circular, mas os soldados viraram as costas e disseram: Mano Brown, estamos há 10 anos lutando, longe das nossas mulheres, longe dos nossos filhos, no meio do nada, perto de coisa nenhuma. Irmão, o nego cansou. Ó. Aí, o que aconteceu? Devido às críticas das suas tropas a ele não avança. Ele sabia que era melhor avançar, ele sabia que era melhor ir mais adiante, mas ele é impedido. E então volta para a Babilônia, onde morre misteriosamente aos 30 anos. Morre misteriosamente. Dizem que foi malária, outros dizem que foi envenenamento, né? Por aí vai. O filho de Alexandre, ele ainda estava na barriga da mãe, da Roxane. Mas os generais gregos rapidamente partem o império entre si e esquecem, ignoram completamente o filho de Alexandre. E ali são repartidos em vários domínios, dos quais os 4 principais são o domínio de Lisímaco, que ficou na Ásia Menor, domínio de Cassandro, que foi Grécia, Macedônia e Trácia, e os 2 mais célebres, que foi Ptolomeu, que governou o Egito, e Seleuco, que governou a Síria e a Ásia Central, muito embora a Ásia Central ele perdeu logo, poucos anos depois, na mão dos partos e de outros povos lá da Ásia Central. Então ele ficou basicamente com a Síria, não é? Então, com tudo isso, você tem a partição dos reinos. Esses reinos vão lutar entre si, vão brigar entre si e tudo mais. Mas no final das contas, você tem a derrota de todos esses reinos nas mãos dos romanos. Os romanos vão tomando todos esses reinos helênicos, um a um, a finalizar pelo reino do Egito com a rainha Cleópatra. Então, a gente agradece a vocês pela atenção. E na próxima aula vamos falar da cultura, religião, tradições dos gregos, ok? Muito obrigado pela sua atenção.